nós vamos iniciar a nossa live por agora. E nosso assunto, como eu já mencionei, é sobre os segredos de uma alimentação saudável, tá? Só faltou saudável aí, mas vocês podem considerar, tá bom? Vamos lá então? Então, gente, comer é um dos fatos, né? Uma das coisas mais prazerosas da vida. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa está triste, ela come, e quando também ela está feliz, a tendência é ela comer. E é algo que faz a pessoa se sentir melhor, né? Naquele momento. No momento que a pessoa está comendo a mais, ela se sente com prazer, por isso que ela come a mais. Então, é algo também que é preciso ter muito cuidado, que a partir do momento quando você extrapola essa quantidade de refeição que você precisa, realmente você tem riscos grandes. Então, se você está num processo de emagrecimento, pode acontecer que não seja tão eficaz. Se você está num processo de ganho de massa muscular, também pode ser que não esteja eficaz mediante o equilíbrio dessa alimentação. Então, eu não vou falar de forma individualizada, mas eu vou falar aqui de uma alimentação geral que todos podem pegar um pouquinho e colocar em prática no dia a dia de vocês, tá bom? Então, a gente sabe que as delícias da comida ela pode ser usada em forma de benefício, assim como nós orientamos que a pessoa que precisa consumir ovos, por exemplo, no café da manhã, não precisa comer todos os dias igual mesmo o ovo cozido não, ele pode comer cozido, mexido, em forma de omelete, em forma de crepioca. Então vai dessa criatividade para você realmente sentir esse prazer em consumir esse alimento, porque quando não te dá prazer, você não vai esforçar para fazer aquele alimento, mas quando te dá prazer, realmente você vai insistir para que você tenha aquele alimento na sua mesa e que dê tudo certo, tá? Então, eu vou contar uma história aqui para vocês que é bem bacana. Eu acredito que alguns de vocês podem ser que já ouviu. O Felipe chegou bem na hora. Oi, Gabriel, boa noite. A Ana também tá por aqui, acho que é a Ana. Maria Cláudia, maravilhosa Maria Cláudia, está por aqui também. Boa noite para vocês, tá? Então, gente, eu vou contar a historinha hoje para vocês, pra gente dar início na nossa live. Ela é bem bacana, tá? Se vocês conseguirem fazer uma bela reflexão da história, realmente eu separei para vocês. Por quê? Porque é algo que vai ajudar no entendimento do nosso tema de hoje, tá? Então, vamos lá. A história é a seguinte: o Chico e a herança. Chico e a herança é uma história que reflete, quando você faz a ligação com a alimentação, você acaba vendo que realmente tem uma conexão, tá? O Chico era o homem mais rico da cidade. E aí, esse homem mais rico, ele estava preocupado. Por quê? Porque ele tinha uma idade bem avançada, ou seja, quando tem essa idade muito avançada, a morte pode chegar a qualquer momento. Ele tinha mais de 90 anos e era muito rico, e estava naquela cidadezinha, né? Então, o Chico estava naquela cidadezinha muito rico, e aí, de repente, ele tinha uma fortuna muito grande. Mas para quem iria ficar a fortuna de Chico? Porque a maioria das pessoas não eram tão próximas dele. Então, para quem iria ficar essa fortuna grande? E aí, daí, gente, seus parentes não costumavam estar muito próximos, não queriam muito bem ele, não tratavam muito bem. Então, ou seja, se ele tinha essa fortuna, mas os parentes não estavam tão próximos, ele não iria deixar para os parentes, né? Teoricamente, os parentes não iriam aproveitar dessa herança. E aí, o que acontece? Ele tinha... se ele não fizesse algo rápido, esse dinheiro poderia ficar, no caso, para os governantes. E não sei se era interessante, né? Só que nesse caso, ele tinha um sobrinho que era muito bonzinho para ele. Fazia as coisas para ele, tudo que ele pedia. O Joãozinho ia lá e ajudava e fazia. E com isso foi andando o tempo. E aí o Chico fez o seguinte, né? Esse sobrinho visitava e tal, e ele falou, bom, vou fazer uma viagem e vou chamar meu sobrinho aqui. Chamou o sobrinho e falou, olha, Joãozinho, eu tenho uma tarefa para você, né? É o seguinte, chamou no escritório, eu vou fazer uma viagem por 6 meses e eu gostaria que você construísse para mim uma casa. E quando você construir essa casa,
eu já vou estar voltando, então tá tudo certo. Você constrói uma casa bonita, bem feita, e aí deu todas as orientações pro sobrinho, né? E aí ele até falou com o sobrinho, falou: ó, meu sobrinho, eu estou ficando, já estou mais velho, então, mediante a isso que eu tô te pedindo essa responsabilidade e tal. E aí o sobrinho respondeu: nossa, tio, com o maior prazer que eu vou fazer isso. Aí o tio viajou e que o Joãozinho fez? O sobrinho foi lá, escolheu a pior pessoa para planejar a casa, escolheu os piores materiais e falou assim: para que eu vou gastar dinheiro construindo essa casa se eu vou querer a herança do meu tio? Provavelmente eu sou candidato para ficar com essa herança. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou construir essa casa e vou construir de forma ruim mesmo, porque aí eu não vou gastar o dinheiro para construir uma casa que nem ele vai morar depois. E aí, beleza. E aí ele escolheu os piores, né? As piores pessoas para construir. Vocês sabem que uma casa que não é bem planejada, né, da base, ela é uma casa que ela não é valiosa, justamente pelos riscos que essa casa pode trazer. E daí foi lá e mandou fazer a parte elétrica da pior qualidade, né, essa parte elétrica também. E beleza, né? E aí gastou menos, como vocês conseguiram entender aí quando eu fui falando. Então, ele pensava o seguinte: e aí, se eu gastar dinheiro nessa casa, e meu carro, meu iate, meu avião que eu quero comprar, como é que eu vou fazer? Beleza, enfim, chegou o tão esperado dia que o tio chegou de viagem. Quando o tio chegou de viagem, o Joãozinho foi lá, buscou o tio no aeroporto, fez aquela recepção. E aí foi mostrar a casa pro tio. Só que, imediatamente, o tio não quis ver a casa. Falou: olha, Joãozinho, eu queria falar com você. Aí, beleza, os dois sentaram, né? E tomou aquele chazinho, zero açúcar. E começou a bater um papo. Falou: olha, Joãozinho, é o seguinte, eu vejo todo o seu esforço, que você está perto de mim, próximo. E eu gostaria de te presentear de uma forma. E aí, você sabe essa casa que você construiu, né? Que você foi leal a mim, ficou 6 meses construindo aí, coordenando essa construção. Eu tenho um presente para você. Essa casa vai ficar para você. É o meu presente de tio da herança para você. E aí, gente, nessa hora, Joãozinho quase caiu de costas, porque ele falou: meu Deus! Voltou aquele filme na cabeça dele falar assim: nossa, não acredito que eu construí uma casa que não vale nada e que vai ficar para mim e que ele não vai morar. Ou seja, ele tentou ser esperto, só que ele não foi. E aí, o que aconteceu? O tio pegou a outra herança todinha, que ele tinha muito dinheiro, deu para instituições de caridade, deu para outras pessoas e o Joãozinho ficou com a casa. Aí vocês podem me perguntar assim: Nutri, mas qual é a moral da história? O que isso tem a ver com falar dos segredos de uma boa alimentação? Gente, é o seguinte: da mesma forma que Joãozinho construiu a casa, que era pro tio dele, que ficou para ele de uma forma errada, assim somos nós com a nossa alimentação, se a gente não fizer uma boa base, se a gente não cuidar diariamente. Porque às vezes o desejo é muito grande de chegar lá na frente, ter o peso ideal, ter o corpo muito bom. Quando eu tiver com 50, 60, 70, eu quero estar super fitness, sem problema de saúde. Mas será que hoje a construção que nós estamos fazendo da nossa vida vai nos gerar esses benefícios? Será que hoje a gente está tendo cuidado com excesso de açúcar? Será que hoje você está tendo cuidado com excesso de fritura? De falar assim: ah, mas Nutri, eu só faço 4 vezes por semana, eu não sinto nada, eu não tenho problema de colesterol alto, eu não sinto nada. A única coisa que está me incomodando é os quilinhos a mais. Mas, gente, presta atenção. A história que eu contei para vocês reflete numa alimentação que você hoje talvez não esteja fazendo, que é a base daqui 5, 10, 15 anos, que é a base talvez daqui 6 meses. Porque de forma que você se alimenta, o seu corpo reflete mediante a sua alimentação. E por que eu trouxe essa história? Porque às vezes você preocupa com a alimentação de outra pessoa e não preocupa com a sua, talvez.
E às vezes, a alimentação da sua família, dos seus filhos, refletem no que você come. E se você não come e dá um bom exemplo, você também é responsável por isso. Então, vocês entendem o tanto que tem segredo essa alimentação, que realmente é sério, mas que é fácil e é prático. É só colocar em prática e começar a fazer a partir de hoje. Porque vocês podem ter certeza que pode até ter prevalência de ter problemas de saúde, mediante a genética ou em algum outro fator. Mas vai ser muito menos se você começar a cuidar hoje. Se você começar a cuidar hoje, você vai ter muito mais anos de vida. Você vai ter muito mais saúde, você vai ter muito mais disposição. Então, será que a gente está dando a importância ao nosso corpo como uma construção? Será que a gente está esperando, talvez daqui um mês, começar a cuidar do nosso corpo? Daqui toda segunda, segunda eu começo, segunda eu começo e nunca começa? Será que você tem pensado nesse fato? E olha só, o Joãozinho não preocupou com o tio dele pela casa, ele pensou na herança. Mas ele poderia ter feito uma bela construção e ficado para ele. Só que em momento nenhum ele pensou que a casa seria dele. Ele pensou só no resultado. E muitas vezes as pessoas querem resultados, mas não quer ter o sacrifício de realizá-lo. Quer ter o corpo perfeito, mas não quer passar pelo passo a passo do que precisa ser feito. Não quer abrir mão de momentos que ela vai poder deitar e descansar e assistir uma televisão, do que ela precisa ir fazer o exercício físico. E na nossa vida é dessa forma. Às vezes a gente deixa de fazer o que é preciso e depois pode ser que a gente reclama e chora no final, porque é assim mesmo. Então, que a partir de hoje a gente faça mesmo um bom caminho relacionado à nossa alimentação, que nós sejamos exemplos, que nós buscamos fazer com que as pessoas levem o nosso exemplo para todos os lugares, de ver você fazendo a comida diferente e falar, nossa, como que faz isso? De você ter criatividade, de você fazer com carinho, de você falar da nutrição para as pessoas com uma forma não de ser agressivo ou falar por maldade, mas falar em forma de incentivo. Porque tem muitas pessoas que às vezes está no caminho certo, mas critica quem não está, mas não faz com que essa pessoa entre. Não é criticar. Eu não estou criticando ninguém, eu não estou falando mal. Eu só estou convidando você a ter um hábito mais saudável, a buscar dias melhores, a pensar nos seus anos de vida daqui 15, 20. Quem quer viver mais anos de vida aqui? Todo mundo, se eu perguntar aqui que quer viver 30, 50, 60, 40 anos, vai falar que sim. Porque nós queremos viver cada dia. Mas talvez essa vida nossa que nós queremos viver, nós não tenhamos buscado viver felizes e saudáveis diário. E essa saúde, ela reflete sim na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, ela reflete. E aí não adianta depois querer voltar lá atrás e desejar ter anos de vida. Por quê? Porque talvez o momento seria agora. E a partir de hoje, você toma essa consciência de cuidar da sua vida a partir de hoje para fazer um mundo diferente, um futuro diferente. E não voltar lá atrás, porque voltar não adianta. Então comece a se cuidar agora. Comece a se cuidar no inverno para quando chegar o verão você estar melhor do que antes. Comece a se cuidar, comece a se amar, comece a fazer o bem para você mesmo. Quando a gente orienta a quantidade de água, muitos podem pensar que é bobeira, mas não é. Comece a colocar sua meta da água. Então, cada dia que eu venho falar com vocês, vocês podem observar que é um puxando o outro. E esse assunto eu venho falar de todo o coração, como eu falei com vocês, que é um propósito, uma meta que eu fiz de falar aqui no Instagram todos os dias. E que eu me sinto bem em passar isso para vocês. Que vocês vão adequar se vocês tiverem interesse e gostarem do assunto. E tá tudo certo, tá tudo bem, viu? Então, a partir de hoje, você pode começar a observar esse caminho que você segue, receber e ao mesmo tempo observar os maiores benefícios que você está recebendo. Então comece a comer os alimentos e comece a observar seus benefícios. A alimentação saudável, ela melhora a questão do cabelo, das unhas, da pele. Então é preciso realmente fazer esse controle correto. E não é ficar com dietas restritas da moda, que não pode isso, não pode aquilo de jeito nenhum. É saber ter o equilíbrio, é comer saudável, é colocar metas na sua alimentação. É falar, olha, hoje eu preciso comer 3 frutas por dia e eu vou poder comer essa fruta tal horário, tal horário, tal horário e colocar isso como um hábito.
E normalmente a partir de 20 dias, 21 dias que você faz isso todos os dias, se torna realmente um hábito. Então começa a fazer dessa forma. E dessa forma você terá vários princípios de uma alimentação saudável e equilibrada, tá bom? Então, se você gostou dessa dica, manda um coraçãozinho aqui pra mim só pra saber quem que está na live, quem está gostando do assunto. Se vocês não gostarem também, pode colocar pra mim, pode mandar mensagem no reservado. Eu estarei totalmente aberta a ouvir vocês, tá, gente? Então vamos lá. Como ter uma alimentação saudável? A gente sempre fala para você não comer alimentos que seus avós não conhecem. Por quê? Porque não são naturais, né? A maioria dos alimentos hoje, se a gente for olhar avós, tataravós, muitas coisas eles não conhecem e não tem também o hábito de consumir. Então a gente precisa observar quais são os alimentos que são naturais, saudáveis e são os mais indicados nesse consumo, né? Boa noite para vocês que estão chegando por aqui. Liquinha tá gostando do assunto, Lu tá por aqui, Gil tá por aqui, minhas amadas ouvintes fiéis. Quem mais, gente, tá por aqui? Gostou do assunto que eu tô falando? Vamos mandar o coraçãozinho para eu saber quem tá gostando do assunto. Então vamos lá. Vamos lá. A alimentação, a base dela é o quê? Carboidrato, proteína e lipídio, né? Os carboidratos são fonte de energias e eles estão no arroz, no feijão, no macarrão, na batata, na mandioca, em algumas frutas, verduras. Então nós temos esse carboidrato. Quando você restringe muito esse carboidrato, tem o risco de você ficar um pouco fraco. Por isso que tem algumas pessoas que começam a restringir muito o carboidrato e começa a sentir um pouco de fraqueza, e daí fala, nossa, eu parei de comer isso e comecei a sentir mal-estar e tal, e agora eu preciso de ajuda. Então, muitas vezes isso pode acontecer, mas é importante você ter o carboidrato com a quantidade ideal. E eu sempre ensino, quando você comer arroz, você evita de comer macarrão, ou batata, ou mandioca. Sempre você escolha um carboidrato. Muitas pessoas não sabem que, por exemplo, mandioca não é considerado como uma verdura, é um carboidrato que vai substituir, no caso, o arroz. Mas essas orientações a gente sempre vem aqui e às vezes eu nem falo porque a gente acredita que todos saibam. E muitas vezes eu acabo falando, nossa, eu acho que todos saibam, né? Que todos sabem disso, mas eu acho. E às vezes a pessoa não sabe. E tá tudo bem. Porque a minha função é orientar e explicar, mas se você faz isso, começa a consumir só um carboidrato. Então escolha o arroz, ou o macarrão, uma batata, uma mandioca, se o seu objetivo for emagrecimento, tá, gente? E se seu objetivo também for controle de glicemia, se você tá no quadro também de triglicerídeos aumentado, então é importante sim ter o controle do carboidrato. Em todas as situações, né? Claro que a gente precisa desse equilíbrio, mas especialmente nesse caso do diabetes e triglicerídeos aumentados, tá? Então, carboidrato é importante. Proteína também é importante. De onde vêm as fontes de proteína? Das carnes, dos leites, ovos, né? Nós temos essas fontes de proteína e é preciso consumir diariamente, pelo menos 2 porções. Então tem pessoas aí que consomem ovos no café da manhã, daí tomam leite, daí consome a porção de proteína no almoço, né, que entra as carnes, no jantar também a carne. Então sempre é importante consumir a quantidade de proteína, mas essa quantidade de proteína também ela precisa ser controlada. Em muitos casos, né, no caso da pessoa que tem ganho de massa muscular, ele consome mais proteína mediante o que precisa para ter esse ganho de massa que realmente vem mesmo desses alimentos, e às vezes até necessidade de ter uma suplementação, né, que daí entra o whey protein e outros suplementos, mas também precisa dessa quantidade calculada no plano realmente. Se você é uma pessoa que não precisa de um atendimento exclusivo, que quer melhorar a sua alimentação, então pode colocar os ovos mexidos no café da manhã, acrescenta as sementinhas, né, a chia ou linhaça, acrescenta também uma fatia de queijo, né, o queijo de preferência menos gorduroso, né, evitar aqueles queijos amarelos, cafezinho com leite também pode. Então assim, você vai inserindo esses alimentos à base de proteína no seu dia a dia e tá tudo bem. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam do leite, pode consumir o iogurte, pode consumir
O kefir, né, que é muito conhecido também, tem muitas pessoas que gostam, podem fazer o iogurte natural. Então tem várias formas de consumir e uma forma também que fica super em conta, né? Quando a pessoa faz o iogurte natural, ela pode bater com a fruta e tá tudo bem, que ela vai estar consumindo, além da fonte de cálcio, também a fonte de proteína que eu estou falando. E daí é importante inserir tanto no café da manhã quanto nos lanches, né? Pode ser no lanche da tarde, pode ser num pré-treino, num pós-treino. Então depende da alimentação dessa pessoa. Mas vamos lá. Vamos evitar gorduras saturadas, né? Gordurinhas da manteiga, da margarina, do toucinho, que é considerado também, e outras, né, de bolachinhas recheadas, esses alimentos. Então, evitando assim, é melhor para a sua saúde. O que acontece? Às vezes a pessoa chega e começa a falar: nossa, Nutri, meu colesterol está aumentado, o que eu preciso fazer para começar a ter esse controle do colesterol e reduzir? Primeira coisa, tira a fritura da sua vida. A fritura, ela pode até de vez em nunca, mas quando você começa a consumir sem fritura a alimentação, você aprende a consumir e você começa a acostumar com aquilo. Eu, por exemplo, na minha casa eu não faço frituras. Eu uso a panela antiaderente, às vezes eu faço bife grelhado, eu faço na airfry, eu asso uma carne, por exemplo, no forno do fogão mesmo, que é do dia a dia. Então a airfry ela ajuda muito e eu sempre falo que aquela panela elétrica, quem tem sabe o tanto que eu tô falando isso. Quando você assa às vezes algum alimento, você vê o tanto de gordura que sai da carne que visivelmente você não via nada. E depois que é assado, você consegue ver essa gordura. Então, as próprias carnes já têm a gordura própria. Então, vamos evitar inserir gorduras que não sejam fontes de vegetais, né? Fontes animais, na verdade, na sua alimentação. Então, tem a gordura também das castanhas, tem a gordura do abacate, que é excelente para a saúde, tem a gordura das carnes. Então, já estão ali e já fazem parte desse grupo dos lipídios, das gorduras, tá? Então, é importante inserir e evitar aquelas gorduras que não faz bem. E como ter uma alimentação saudável? Primeiro passo, gente, nós temos 3 refeições principais, que entram o café da manhã, almoço e jantar. E nós temos de 5 a 6 refeições diárias que é preciso ser feita. Então, as 5 a 6 significa um café da manhã, lanche, almoço, café da tarde e jantar. Ou vice-versa, café da manhã, um lanche, ou melhor, aí pula para finalizar com a ceia, que é mais ou menos lá pelas 21 horas, 22h30. Mas a alimentação ela vai ser baseada na sua vontade de consumir com equilíbrio. Porque tem casos que a pessoa quer comer, mas não é fome fisiológica, é a fome psicológica, que é emocional. Que eu já falei aqui também, outra live eu falei sobre os tipos de fome. A fome emocional é aquela fome que você come, você ainda está com fome, mas na verdade não é fome normal, é uma fome só emocional, que você está passando por algum problema ou por alguma alegria também faz com que você queira comer muito. Isso acontece muito em eventos, aniversários, que às vezes a pessoa vai, ela precisa comer menos, só que ela chega lá, ela precisa comer muito, sai de lá com a barriga muito grande, passando mal às vezes, mas sai feliz e satisfeita. E daí, será que esse alimento te trouxe realmente felicidade? Será que essa felicidade ela é momentânea? Ou será que essa felicidade você precisa todo dia comer muito para que mate o que você está sentindo por dentro? Então é importante identificar o tipo de fome, sim, e importante inserir alimentos que vão te ajudar a evitar essas situações. Em fase de ansiedade, as pessoas realmente buscam consumir mais alimentos. Então sempre falam: eu tô com muita fome, mas eu quero comer toda hora. E quando agora nessa fase do Covid-19, mais ainda, porque tem muitas pessoas que ficam muito em casa e daí toda hora quer às vezes beliscar e sem querer, às vezes ela se pega ali comendo. Tipo, ela terminou de tomar café da tarde, daqui a pouco ela já tá caçando uma coisa para ela comer. E tá tudo bem, só que é preciso esse controle. E daí, se você sabe que daqui a pouco você tem fome de novo, já come menos no café da tarde para você conseguir inserir ali uma fruta após, tá? E quando você faz essa mastigação correta, mastiga bem os alimentos, consome água durante todo o seu dia, te ajuda muito, porque muitas vezes não é a fome que tá te fazendo mal, é a sede, às vezes é a vontade de tomar água que faz com que você ache que você está com fome. Então,
é preciso realmente cada um mesmo observar esse quadro, tá? E aí, as 3 principais refeições nossas do dia é café da manhã, almoço e jantar. Inclusive, eu já atendi pessoas que só almoçava e não comia mais nada. Tipo, tomava café da manhã, almoçava e não comia mais nada. E tá tudo bem, porque como eu disse aqui, eu não estou para julgar ninguém, mas a partir do dia que eu comecei a atendê-la, eu orientei ela sempre a fazer o consumo à noite de uma carne, uma salada, uma verdura, para não ficar só em café durante o dia e uma refeição apenas grande. Porque dependendo do objetivo que essa pessoa tenha, ela não consegue alcançar. O de 3 em 3 horas que nós orientamos consumir não é nem regra científica não, gente. É para que a pessoa aprenda que daqui a pouco ela precisa comer. E a pequena refeição que nós fazemos é o tempo que o organismo começa a metabolizar e daqui a pouco ela tem fome. Então é incrível que quando as pessoas pegam o planejamento alimentar, quando dá na hora ele já está com fome, porque ele começou a adaptar o seu corpo à realidade dos alimentos, né? E realmente o nosso corpo é como se fosse um veículo. Assim, colocando um breve exemplo, porque o carro ele precisa do combustível e nós precisamos do alimento. Então é preciso se alimentar de forma saudável, alimentos saudáveis, para que você realmente consiga fazer esse percurso, tá? E aí, uma dica bem valiosa para quem não tem muito costume de tomar água, eu sempre oriento o seguinte: levanta e já toma um copo d'água ali, para que você consiga já iniciar bem o dia aí com o consumo de água. Porque tem muitas pessoas que falam, Nutri, eu tenho dificuldade de tomar água de manhã, eu só tomo à tarde, daí eu tomo pouca. E às vezes as pessoas também têm costume de tomar só de manhã e à tarde não lembra. Então, gente, é uma boa tática, né? Pega esse gatilho aí, coloca em prática todos os dias de manhã, levanta, enche com um copão de 300 ml, de 200 e já toma para te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? Vocês estão gostando das dicas? Eu falo um pouquinho rápido, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam aqui, tá? Vamos lá! Quais são os segredos de uma boa alimentação? Na verdade, já estou falando com vocês aqui desde o inicinho, até na história do seu Chico, do Joãozinho, né, o sobrinho dele. A gente já tá falando realmente dessa melhoria na alimentação, quais são os pontos da sua vida que pode melhorar se você começar hoje a buscar um novo futuro, o que pode mudar na sua vida. Então, desde o início, eu já venho falando da história e influencia sim nos resultados que você tenha, tá? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante para que tenha uma alimentação saudável, equilibrada e que é um segredo é evitar a monotonia. O que é monotonia? É quando você faz a mesma coisa todos os dias. É o exemplo que eu dei dos ovos, tá? Todos os dias eu como ovo cozido, todos os dias eu como ovo cozido, todos os dias. Pode chegar um dia que você pode começar a enjoar. Então é interessante que você mude essa forma de preparo desses ovos. Um dia você faz mexido, outro dia você faz ele em forma de omelete, outro dia você faz ele em forma de crepioca. Então você mudando a forma de preparo desses ovos, facilita na hora do seu consumo, para você não enjoar, para evitar realmente essa monotonia de todos os dias a mesma coisa. E a gente sempre fala, né, o que não enjoa é o que? Arroz com feijão, porque a pessoa come todo dia igual e não enjoa. E é incrível também outra coisa, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Muitas vezes as pessoas começam a fazer o planejamento alimentar e começam a querer enjoar dos alimentos, sendo que antes que não fazia, não enjoava de nada. Fala, Nutri, mas eu não aguento ver tal alimento. Talvez não está tendo realmente essa criatividade para mudar a preparação. Então, vamos mudar a preparação. Se tiver qualquer dúvida, me manda mensagem, me manda no privado aí. Olha, eu como todo dia isso, o que eu posso fazer? Por exemplo, a cenoura, você pode fazer ela crua, você pode fazer ela em forma de palito cozida, você pode fazer ela em forma de palito, cozinhar e assar um pouquinho, colocar umas ervas finas. Você vai mudando essa forma de preparação dos alimentos para que facilite realmente sua vida e que você consiga melhorar essa vontade, né? Que tenha prazer na hora de se alimentar. Mas é importante realmente evitar a monotonia, que é fazer algo igual todos os dias, tá, gente? Outra coisa, andar e movimentar. Então é preciso todos os dias buscar fazer exercício físico,
fazer uma alimentação saudável, como eu estou falando. Então, exercício físico, eu sempre estou falando aqui com vocês, desde o dia que nós iniciamos as nossas lives, que seja andar de bicicleta, que é prazeroso para quem ama e tá tudo certo, que seja jogar peteca, que seja jogar bola, que seja fazer aeróbica em casa mesmo, que se não tá conseguindo fazer todos os dias, faça 3 vezes por semana, que seja pular corda, que seja um exercício que realmente dê prazer e que você vai gostar de fazer aquilo que você se sente bem. Ao se movimentar, você vai se sentir muito melhor, você vai dormir melhor, seu intestino vai funcionar melhor e vários aspectos da sua vida mudam. Mas se você esperar daqui 1 ano, 2 anos para você começar a vida saudável, talvez complique a sua vida. Então o que eu tô falando aqui é para você começar a partir de hoje e não espera segunda não, começa domingo. Domingo é um dia bom para começar. Porque você já começa com a consciência do que você precisa melhorar. E daí tá tudo certo, beleza? Outra coisa, gente, comer em ambientes agradáveis. Quando é o momento da refeição, eu costumo indicar vocês a fazer o consumo dessas refeições junto com a família. Para quê? Para ajudar na questão harmônica da família, mas que não é comer e mexer com o telefone do lado. Quem já fez isso aqui, hein? Quem já fez isso aqui? Quem nunca fez, né, na verdade? Então, assim, tenta tirar esse telefone de perto, concentra na hora da comida, coloca uma quantidade que você sabe que vai te dar saciedade ali, que não precisa encher muito o prato, coloca a quantidade da sua necessidade mesmo, mas come devagar, pausadamente, em um ambiente tranquilo, sem televisão ligada para te tirar a atenção para você só engolir, porque a gente sabe que nos dias atuais as pessoas têm comido por necessidade, às vezes muito rápido, às vezes está com ansiedade de comer, mas é porque às vezes ela almoçou e nem percebeu que ela comeu daquela forma, porque comeu muito rápido. Então é importante essa concentração na hora sim da refeição, para você ter uma boa alimentação e para ajudar também nessa questão dos alimentos, né, do metabolismo mesmo, tá? Evitar sucos durante a refeição, eu sempre falo isso aqui, as bebidas apenas 40 minutos antes ou depois, então é importante sim ter esse controle e aí você terá uma alimentação mais equilibrada e automaticamente saudável, viu? Outra coisa, gente, é quando você não tira tempo para você comer, e eu já puxo o gancho desse período que você precisa realmente se alimentar num lugar tranquilo, é que às vezes a pessoa não tira nem 15 minutos para se alimentar. Ela coloca outras prioridades na vida dela e daí ela não tira nem 15 minutos para se alimentar e ela precisa alimentar ali correndo, praticamente engolindo a comida. E se você hoje não começar a ter o tempo seu para se alimentar correto, infelizmente você pode ter problemas futuros. Então tire um tempinho, alimenta saudável, tranquilo, no ambiente calmo, de preferência com a família, que daí já usa essa interação de ver como a outra pessoa está, de saber se a outra pessoa está precisando de alguma coisa, porque acaba te ajudando e ajudando o próximo também. E um dos fatores que ajuda muito nessa questão que eu tô falando é que quando você se alimenta bem na frente das crianças, por exemplo, se você tem criança e sobrinho que mora com você, você também é um incentivo. Então, se a criança vê que você tá comendo verdura, se você tá comendo quiabo, a criança começa a despertar essa vontade. Você também pode ir conversando com a criança nesse momento, que daí a gente evita esse fato de quando você vai comer, a criança fala, ah, não quero isso. Tira isso aqui. E daí a gente sabe que eu, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos, então quando eu aprendi a me alimentar, meus pais colocavam o que tinha e eu comia o que tinha. Não tinha muito esse detalhe da gente ficar escolhendo o que comer. E hoje, nos dias atuais, a gente sabe que nossas crianças escolhem muito o que quer comer e quando implica e coloca no prato, ela faz tirar. E vocês sabem disso. Então isso não é bom, isso não é bonito. Então é importante sim alimentar e tentar ser exemplo na sua vida, na sua família, tá? Além disso, gente, evitar comer quando você está cansada, nervosa, agitada. Espera um momento mais tranquilo, mais calmo para você fazer essa refeição. Porque a tendência de quando você está cansada, nervosa, agitada é você comer muito mais rápido e você não identificar realmente essa refeição como uma refeição eficaz e correta. Então é importante sim comer devagar e comer naquele momento prazeroso de refeição mesmo, de saber, olha, agora é a hora da minha refeição.
eu vou abrir mão do que eu preciso fazer agora para mim ter um momento meu com os alimentos. E quando você faz isso, você é uma pessoa que consegue seguir um planejamento alimentar, seguir uma dieta, ter dias melhores, porque você também dá prioridade à sua saúde, à sua alimentação, tá bom? Então vamos lá, mais um passo para as meninas de plantão que estão aqui, cozinheiras, que às vezes está fazendo a comida e beliscando, prejudica assim sua saúde, a sua alimentação e seu equilíbrio. Se você estiver fazendo dieta para emagrecimento, às vezes quando você vai comer você já não tá mais com fome, porque talvez você já fez essa refeição enquanto você tá cozinhando. Então às vezes tá ali beliscando o tempo inteiro e daí quando terminou de comer praticamente já comeu muita coisa. E aí ainda vai, senta e come mais. Então talvez seja um fato de você evitar beliscar. É claro que você tem que experimentar os alimentos, mas experimenta numa colherzinha de sopa para que evite de você comer um volume muito grande. Ainda tem aqueles casos que a mulher vai e fala assim, eu tenho que botar esse arroz num pratinho aqui e comer antes do meu marido chegar para me ver se realmente tá bom. E daí vai lá e coloca o arroz, coloca uma carne, um caldinho por cima, e aí comeu e depois que o marido chega vai comer de novo. Então faça realmente esse controle. Outro fato que veio aqui realmente na minha mente, que eu também preciso falar, é para as pessoas que trabalham na área de educação da escola, que às vezes vem o fato de comer a merenda da escola e chegar em casa e comer novamente comida, né? Que hoje nós sabemos que a alimentação escolar está muito à base de comida mesmo, para realmente ajudar, né, as crianças que mais necessitam do alimento, e tá tudo bem, isso é ótimo. Mas quem está no processo de emagrecimento de alimentação saudável, é preciso fazer essa diferença, saber equilibrar, para que você tenha uma alimentação correta, que você come na escola, chega em casa, come mais uma carne, uma salada, para você não ficar fazendo duas refeições sem necessidade nesse percurso. Beleza, gente? Tô falando bem rapidinho, mas eu acho que tá dando para entender, não tá? Deixa eu só ver a hora, que minha hora tá quase acabando. Mas vamos lá. Outra coisa, eu sempre indico alimentação e muitas pessoas têm o fato da pessoa não conseguir comer de 3 em 3 horas e tá tudo bem. Então, se ela consegue comer de 4 em 4, tudo bem. Eu só peço para não ficar mais que 5 horas de uma refeição para outra, porque daí quando você vai comer, a tendência é que você quer comer mais. Quando você tem alimentação equilibrada e saudável, você consegue saber se você tomou o café na hora certa, que horas que você tem que consumir essa refeição, e daí acaba influenciando. A Lu comentou que fez isso por muitos anos. Muito bem, Lu, agora você não faz mais, né, minha florzinha? Por quê? Porque às vezes você come, né? E a comida da escola tem horas que eles fazem aquela... Igual meus pacientes falam, né? Eu também trabalhei na alimentação escolar por 2 anos. 2 anos na prefeitura de Indaiabira. E realmente lá tinha alimentação, né? Eu montava os cardápios e a gente coloca realmente a comida, né? Galinhada, sopa, farofa de feijão com outra preparação e tal. Então, assim, é bem importante ter esse equilíbrio para quem trabalha na área da educação, de saber separar. E tem até algumas meninas que eu acompanhava que elas falavam, olha, Nutri, eu nem vou lá na cantina na hora da merenda, porque se eu for eu vou querer comer. Então, mas assim, gente, não passa vontade não. Se quiser comer, coma um pouquinho, 3 colherzinhas de sopa. Quando chegar em casa, você desconta no que você iria comer. E aí você consegue fazer esse equilíbrio muito bem, viu? Eu sou muito a favor da questão do equilíbrio, de você não ficar passando muita vontade, mas realmente comer saudável, tá? E aí, outra coisa que vocês precisam evitar é comer em ambientes agitados, como eu falei, comer em locais mais tranquilos. Começar também, a partir da refeição, no caso o almoço, acrescenta uma fruta após o seu almoço. Se você está acostumado a comer todos os dias um docinho após o almoço, um pedacinho de doce, um doce de leite da cidade aí, igual o São João do Paraíso, que o pessoal aí da feira faz aqueles doces de leite cremoso, né, e leva para vender. Tem que ter muito cuidado. Pode consumir, pode, mas de vez em quando. E evita ter em casa sempre, tá, gente? Porque quando você tem em casa, se você estiver num processo de emagrecimento, pode ser que acabe te prejudicando um pouquinho, tá? E lembrando que diabéticos não podem doce. Então, independente do doce, é só 0 açúcar, que é o diet. Que é o diet significa 0. Ou seja, 0 açúcar, 0 gorduras,
um alimento que é mais mesmo para quem tem alguma patologia que é a doença. Então, só nesse caso que é indicado, tá? Ou que é contraindicado. E manter regularmente o horário. Quando você tem um horário de tomar o seu café da manhã, de almoçar, você já está habituado àquele horário. Então é algo que te ajuda, que é um segredo também, que te ajuda a ter uma refeição equilibrada e saudável quando você tem realmente esses horários certos, que quando dá meio-dia é a hora de comer. Então você já tem essa fome e é normal, tá, gente? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Nutri, mas meu café, ele precisa ser tal horas, porque eu não consigo passar dessa hora. E tem o caso das pessoas que praticam o jejum intermitente, que também é uma prática legal, né, bacana em alguns casos, que a pessoa fica sem consumir, né, no período do jejum de até 16, 12, 14 horas ou até mais. Só que daí já vem outro caso, tá, gente? Mas o ideal é você estabelecer realmente os horários fixos para você se alimentar saudável, tá bom? Me fala aqui qual foi a dica que eu dei dos segredos da alimentação saudável que vocês gostaram mais. Coloca aqui pra mim, qual foi? Alguém tem alguma dica que eu passei aqui na mente aí, deixou gravado, colocou, já anotou? Coloca aqui pra mim se vocês deixaram alguma coisa aí anotado, o que mais fazer para você conseguir. Lembrando que a alimentação saudável é a base de alimentos naturais, então insere também os alimentos integrais na sua alimentação, as sementezinhas, as castanhas, se conseguir. Se não conseguir castanha, pode inserir o amendoim também, dependendo do seu objetivo, do horário também que você inserir. Mas tenha sempre essa alimentação equilibrada e, se necessário, no caso de emagrecimento, adicionar um chá natural para te ajudar a acelerar esse metabolismo aí. Eu fiz até outra live sobre os chás naturais, né, os tipos de chás, para qual momento é necessário. Então não vem ao caso hoje, mas pode sim inserir também um chá para te ajudar a acelerar esse metabolismo, te ajudar as mulheradas, né, os homens que têm retenção de líquido aí também ajudar a eliminar um pouco e ter realmente essa alimentação equilibrada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, galera? Escreve aqui pra mim quem tem dúvida, porque assim, se ninguém tiver dúvida, nós já podemos encerrar nossa live. Vocês têm alguma dúvida? Quem está aqui comigo? Boa noite, Iago. Boa noite, Felipe. Gil tá por aqui. Lô tá por aqui. Boa noite. Valquíria também entrou por aqui. Norte Minas Imóveis. Igor também passou por aqui. Vanessa, psicóloga. Neuzinha também estava por aqui. Então, boa noite. Padre Fernando por aqui. Boa noite para vocês. Kelinha, tem muita gente bonita que passou por aqui pela live. Fala mais da vontade e da fome. Lu, eu não consegui interpretar direito, não. Ó, a vontade entra a questão. Eu vou explicar aqui mais ou menos da forma que eu entendi, tá? Se não for assim, depois você me manda uma mensagem lá pra gente conversar. Que acontece? Nós temos os tipos de fome, né? Como eu já expliquei. Então, assim, às vezes a pessoa está com vontade do alimento, mas não é fome. Então, pode ser que nessa hora que você está com vontade, que não é fome, se você tomar uma água, vai passar. E tem aqueles alimentos que a pessoa já virou vício. Tipo, por exemplo, quem gosta de café o dia inteiro, quer tomar café todas as horas, quer tomar café o dia inteiro. E aí a gente começa fazendo o quê? Reduzindo um pouco essa quantidade de café, colocando horários para essa pessoa. A pessoa que ama chocolate, ela vê chocolate. Se você falar de chocolate para ela vai fechar o olho, ela já vai se imaginar comendo um chocolate. A hora que você terminar a conversa com ela, ela vai correr lá e pegar o chocolate se ela estiver na frente. Por isso que eu falo o detalhe de não ter em casa o que você gosta muito que não faz bem. A questão do café é o seguinte: eu peço para evitar o café para quem tem insônia, né, com volume grande. Insônia, às vezes um gastrite. E também parte pela questão também da pessoa que tem muita ansiedade e é muito estressado. Então, às vezes, acaba agitando mais, né, o café e aí acaba influenciando no resultado. Mas a vontade de comer é uma e a fome, às vezes, é outra. Então, não coloque como vontade de comer, você está com fome. Tenta separar os dois para você realmente ver se é necessário, tá? Para o emagrecimento saudável, é importante realmente diminuir
Ah, foi Vanessa. Vanessa, psicóloga. Gente, eu vi o seu nome, viu, Lu? Não sei porquê, tá? Tava pensando em você aqui. Vanessa. Muito bem, Vanessa. Você conseguiu entender, Vanessa? Gente, aí, o que eu tava falando? Deixa eu voltar aqui. Fome psicológica e fome física. Então, a fome psicológica é a fome emocional, que você acha que você está com vontade de comer aquele alimento, que aquele alimento precisa ser daquela hora. E a fome física era uma fome normal, que é da alimentação normal mesmo. E quando vocês já me acompanham aqui, vocês já viram falando dos tipos de fome. Depois eu vou trazer outra live falando também mais um pouquinho dos tipos de fome. Mas é importante controlar. E aí, Vanessa, eu até falei aqui que às vezes quando a pessoa acha que ela tá com muita fome, não é fome, é sede. Só que o cérebro dela já vem como se fosse uma fome, tá? Uma das coisas muito indicadas, e eu sempre falo também, é deixar a garrafinha de água na mesa, né? Um copo da água, a garrafinha de água, para você conseguir fazer o consumo dessa água e ver que não era fome mesmo. Só que tudo isso é feito quando você começa a interpretar dia a dia para ver se realmente é a fome ou se é apenas uma ansiedade que faz com que você queira comer para realmente tentar curar aquela dorzinha que está ali dentro ou algo que você está esperando, que você está ansiosa e tá tudo bem. Mas se isso está te prejudicando, é bom começar a observar. Gente, 21 horas, vocês têm alguma dúvida? Gostaram do assunto de hoje? Foi bacana? Às vezes, o que eu falo aqui pra vocês, talvez vocês já sabem, né? Já ouviram falar, já sabem, mas é sempre bom a gente abordar esses assuntos e trazer assim, específico, porque talvez hoje você precisaria ouvir isso. Parabéns para quem já começou a ter uma alimentação saudável, já está tendo excelentes resultados, e parabéns para você que hoje descobriu que precisa realmente começar a ter uma alimentação saudável e cuidar da sua saúde, da sua vida e da sua mente, tá? Porque como eu comecei na nossa live, não queira fazer uma construção de uma alimentação saudável apenas em um mês, ou quando você tiver 50, 60, 70 anos, começa de hoje, busca isso diário, porque a alimentação saudável, equilíbrio, a saúde é diária, é como se fosse uma planta. Você precisa estar regando todos os dias. E nada melhor do que a gente cuidar do que a gente come, né? Como combustível mesmo, em fonte de energia, da gente saber se seu corpo ele está refletindo saúde ou não. Se você precisa melhorar, se você tem consciência disso, é importante começar hoje mesmo, tá bom? Felipe, gostou? Vanessa, conseguiu entender? Que bom, Vanessa. Paulo Braga está por aqui, que honra ter vocês por aqui, viu, gente? Então, nós podemos encerrar nossa live hoje. Sensação de dever cumprido. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem gostou aqui, curte aqui, aperta no coraçãozinho só para eu saber. Todo mundo já está despedindo aí, porque hoje é sabadão, é dia de ficar com a família.